Eu escrevo isso como uma forma de me desculpar com as pessoas afetadas por meus erros. Eu espero que do fundo do meu coração, que se Deus realmente exista, Ele me perdoe pelos atos que fiz. Embora acho que nem Ele me perdoaria. Minha esposa estava em um estado terminal e, alguns meses atrás, ela morreu. Eu fiquei muito triste com a perda. Ela era maravilhosa, uma mulher carinhosa. Ela era amável e todos que tiveram o prazer de conhecê-la pensavam da mesma forma. Eu não podia suportar a dor. Então fiz uma coisa terrível. Eu não vou te dizer como eu fiz ou como eu aprendi. Os danos que causei já foram suficientes. Mas eu encontrei uma maneira de trazê-la de volta. Trazê-la de volta à vida. Trazê-la do além. Eu não podia mais suportar ficar sozinho, então cometi um erro terrível na minha solidão. Quando eu terminei o ritual, nada aconteceu. Nada a primeiro instante. Eu já havia desistido enquanto carregava ela de volta para enterrá-la. Eu comecei a ouvir e sentir ela respirando. Como uma medida compreensiva de alegria, eu percebi que o som emanava de sua boca. Eu tinha trago ela de volta à vida. Na época eu não conseguia entender completamente o que aquilo era, mas na minha feliz ignorância, eu levei de volta para minha casa. Ela não era a mesma. Ela não era mais carinhosa. Parecia mais um ser primitivo ou um animal instintivo. Ela gritava e rosnava para mim sempre que passava por ela. Eu estava preocupado, não só pelo meu próprio bem, mas pelo bem dela, para que ela não pudesse escapar. Que fique registrado aqui. Que fique registrado aqui que foi para seu próprio bem que eu a tranquei no porão. Eu nunca quis mantê-la dessa forma. Eu nunca imaginei que minhas ações poderiam ficar pior do que isso. Eu continuei ali pelo tanto de tempo que pude, mas seus gritos se tornavam cada vez mais e mais desesperados. Eu não conseguia acreditar que aqueles gritos eram de minha esposa, ou seja lá o que aquilo era. Eu precisava fazer alguma coisa. Então algo aconteceu. Eu percebi que eu não era o único a ouvir os gritos. Meus vizinhos começaram a ficar curiosos. Eventualmente, invadiram meu quintal para bisbilhotar. Eu peguei um em flagrante, e como eu não tinha nenhuma explicação para dar para o que ele viu ou ouviu, eu o ataquei. Eu não queria matá-lo, mas ele não queria sair de minha casa por sua própria vontade. Como eu temia as consequências de deixá-lo ir, tranquei ele no porão com minha esposa. Este foi meu segundo erro. Fora o som de ossos, naquela noite, não houve gritos. Ao amanhecer, decidi verificar meu vizinho, mas ele não estava mais lá. Primeiramente eu pensei que ele tivesse escapado ou se escondido em algum lugar. Então eu percebi uma quantidade enorme de sangue e um pedaço de carne perto da minha esposa, que estava dormindo agora. Ela tinha se alimentado dele e agora dormia. Todo este tempo, os gritos eram de fome. Eu fechei a porta e fui me deitar novamente. Ela ficou quieta por mais alguns dias. Parecia que ela só precisava comer de vez em quando. Eu não tenho orgulho do que eu fiz. Eu saía todas as noites, tão tarde que quase ninguém andava nas ruas. Andei pelas ruas procurando pessoas que estavam sozinhas. Eu atacava e carregava seus corpos para minha mulher no porão. Eu costumava acordar no meio do meu sono para ouvir seus gritos. Gritos de socorro. A fome despertava a besta que estava dentro dela, fazendo ela gritar cada vez mais alto. Enfim, apenas 10 minutos de trituração e quebras de ossos me garantiram mais alguns dias de sossego. Não era eu que realmente matava aquelas pessoas, mas eu sabia que eu era o culpado. Foram minhas ações que provocaram a morte de tantos, e minhas ações que causaram a tristeza nas famílias das vítimas. Quantos panos rasgados e sangrentos ainda tenho que queimar? Quantas pessoas foram destruídas por minhas mãos? Eu perdi a noção dos números, mas certamente
ainda era um número elevado. A partir de um certo momento, eu comecei a me referir a ele, porque finalmente percebi que aquilo não era minha esposa. Dia após dia, ela foi ficando mais forte, e sua força estava aumentando, e como o tempo passou, fui forçado a levar para casa mais comida. Pessoas maiores, homens, 2 mulheres, uma mulher e um homem. Eventualmente, aquilo já estava comendo um homem adulto por dia. Eu sabia que em algum canto escuro da minha mente, eu sabia que isso não poderia durar para sempre. Eu não podia continuar levando as pessoas. Eu estava em perigo de ser apanhado e, embora eu merecia ser, o medo tomou conta de mim, então eu decidi fugir. Eu tinha arrumado minhas malas quando ouvi uma batida na minha porta. A polícia tinha encontrado um rastro de sangue levando através dos bosques até a minha propriedade e estavam perguntando para saber se eu tinha visto ou ouvido algo suspeito. Eu tentei manter a cabeça fria e não parecer culpado, mas o fato deles me verem apressado e com malas prontas não me ajudaria na minha situação. Eu não sei porquê, mas eu sabia que merecia ser condenado. Então aquilo começou a gritar. Ele gritou mais alto do que eu jamais tinha ouvido gritar antes, e parecia louco. A polícia imediatamente sacou suas armas e entraram, pensando que talvez algum animal predador terrível tinha feito seu caminho para dentro da minha casa. Eles finalmente encontraram a porta do meu porão e a abriu. Lentamente, muito lentamente desceram as escadas. Eu não estava com a cabeça no lugar. Então eu fiz a única coisa que eu conseguia pensar naquele instante. Eu fechei a porta, tranquei e joguei a chave. Corri para meu quarto e peguei minhas malas. Passando pelas portas do porão, eu ouvi os gritos dos policiais que me assombram até hoje. Eu ouvi o som da madeira estraçalhando. Aquela coisa tinha escapado do porão. Corri o mais rápido que minhas pernas suportaram para fora de lá. Continuei correndo até chegar à estação e peguei um trem que me levasse para longe. Aquele lugar é uma cidade fantasma agora, salpicada de sangue, mas nenhum corpo vivo anda por lá. Eu desejo muito retornar à minha antiga propriedade para reunir minhas pesquisas, porque eu sinto que posso fazer certo desta vez. Eu estou atormentado pelo mal que fiz e pelas vidas que se foram por minha causa. Por isso, eu desejo retornar às minhas pesquisas. Eu não só acho que posso reviver minha esposa, como também acho que posso reviver a cidade inteira de uma só vez. Eu vou tentar de novo.